especial, pode tomar assento. Bênção de Deus, esse é o nosso Deus. E é o mote, é o slogan, são as palavras dessa campanha, desse mês. Nem sempre as coisas são como nós pensamos. É bem assim. Quando você pensa que está terminado, ele recomeça. Porque o poder e a glória estão nele, são dele, são para ele. É ele que faz todas as coisas. Por isso a ele seja a glória, pelas bênçãos sem fim. A Eclesiastes 9:11, que é o assunto desses 5 domingos. E não se preocupe, amanhã é feriado, mas eu também não vou me estender. Porque eu ficava pensando, Deus, mas essa palavra é tão simples, eu vou só repetir com os irmãos aquilo que eles já conhecem, que eles já sabem. Precisa eu falar? Mas se foi me dada a oportunidade para falar, então eu vou falar e vocês vão pensar e dizer, não disse nada novo. Porque como o próprio autor de Eclesiastes disse, o que foi o que será de novo, não existe nada novo. Então eu sei que os irmãos vão concordar comigo, vão apenas repensar naquilo que o Senhor disse. E a razão desse nem sempre é que demonstra para nós, às vezes, que se nós seguirmos uma lógica, se nós formos por um caminho, o resultado já é certo. Se eu tomar todas as medicações, eu serei curado. Se eu me espelhar e andar num bom caminho, meu fim será bom. Se eu fizer isso de maneira regrada, nada acontecerá comigo. Mas nós vivemos no mundo e nós levamos uma vida e nós temos uma vida que está nas mãos do Senhor e Ele mesmo pôs dessa forma. Porém, há um segredo de Deus, há um segredo em Deus, que nem sempre as coisas são como nós pensamos. Nem sempre aqueles que se acham tão santos e perfeitos não serão abalados. Sabe por quê? Porque na lei de Deus, na história de Deus, na regra do Senhor, cabe um cantinho para um milagre para que ele seja glorificado. Porque se as coisas fossem exatamente na medida, se as coisas fossem exatamente como nós fazemos e somos, qual seria o mérito de Deus nisso? Nenhum. É uma questão de oportunidade, é uma questão de tempo, é uma questão de momento, é uma questão de poder, é uma questão de fazer. Seria do homem a glória, mas esse nem sempre, que nós podemos traduzir por e não será 100%, e não é garantido, nem. Porque isso só é dele, é do Senhor. O 9:11 diz assim, na versão boazinha dos dias de hoje, aquela que o pessoal reclama do português, mas essa também come muita coisa, mas é bom. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, já foi dito. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas, já foi pregado. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, já foi dito. E que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Interessante, mas já foi dito. Notei também hoje que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Engraçado que se os irmãos forem pensar, é exatamente isso que se resume a nossa vida. Nós pensávamos que os mais velozes podem ganhar a corrida, mas não ganham a corrida. Os mais valentes ganham as batalhas e nós queremos ser valentes, mas nem sempre. Os sábios têm sempre comida. De forma alguma. Passam necessidade. Os inteligentes alcançam a riqueza. Não. Tem um monte de gente inteligente aqui que não alcançou riquezas e talvez não alcance. Porque Deus tem seus propósitos e tem os seus caminhos. Capacidade vem do latim. Grego é a Bíblia. Vem do latim, que é a nossa palavra, que é de onde veio a língua portuguesa, que fala que é a nossa capacidade de adquirir conhecimento. Capacidade de adquirir conhecimento e de fazer com que esses conhecimentos trabalhem para nós. Capacidade. Mas há capacidade também na linguagem técnica, que, por exemplo, a capacidade desse templo é de tantas pessoas. A capacidade do tanque do meu carro é de tanto. A capacidade, mas aí já está falando de uma coisa fechada que aguenta uma certa quantidade, capacidade. Também tem na física a capacidade de dilatação de um corpo, ou na eletricidade a capacidade da corrente elétrica para não dar choque, para não dar curto-circuito, mas não são essas capacidades técnicas que
o autor de Eclesiastes fala nessa manhã, quando ele diz que nem sempre, e não será 100%, as pessoas mais capacitadas que estarão em postos elevados. Aí a nossa pergunta seria, como eu já disse, mas se eu estudar, se eu me esmerar, se eu me aplicar, se eu fizer o máximo que eu puder, isso não é garantia que eu vá chegar naquele ponto? Isso é justo? É justo. É muito justo. Não, não é justo. Por que não é justo? Porque eu estudei tanto, porque eu mereço. Mas irmãos, como a irmã Marilyn disse nessa manhã, como o Fábio e Tati testemunharam nessa manhã, não é uma questão de mérito, é uma questão de Deus fazer da nossa vida alguma coisa que lhe traga glórias e honra ao nome. É um aprendizado nosso. Nem sempre as pessoas mais capacitadas estarão em postos elevados. Primeiro, eu aí fiz algumas citações, mas são minhas, que eu pensei, porque uma pessoa altamente capacitada nem sempre vai chegar no lugar que lhe é devido, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da soberba. Muitas vezes nós nos capacitamos, nós nos preparamos, nós recebemos de Deus alguma coisa que nos fará ser alguém ou nos aproximarmos de uma determinada situação para gerenciar, para dirigir, para estar lá. Mas a arrogância, a soberba, o eu, nos farão não dar glórias a Deus. Então nem sempre as pessoas mais capacitadas estarão lá. Aí você vai dizer, mas eu não sou soberbo, eu não sou arrogante. Não precisa. Você não precisa ser 100% disso ou estar totalmente assim. Mas no curso desse mundo, dentro da mente, do coração de Deus, que conhece todas as coisas, Ele sabe que essas pessoas poderão desenvolver sim o orgulho e a arrogância quando estiverem lá num posto elevado. E aí o que acontece? Acontece o que nós vemos muitas vezes em diversas nações. A África, por exemplo, é um dos continentes em que pessoas altamente capacitadas chegam em postos capacitados, mas quando chegam nos postos de capacitação, que é para servir, que é para ajudar, se corrompem. Nem sempre. Já seria então um outro ponto. O orgulho. As pessoas que são levadas a um posto alto, que se prepararam, às vezes elas não chegam lá porque Deus sabe que irão se corromper. Nós temos muitos e muitos exemplos. Não precisa nem estar só na África, mas em qualquer lugar do mundo, América Central, América Latina, pessoas capacitadas roubam, pessoas capacitadas matam, pessoas capacitadas fazem leis injustas, pessoas capacitadas acabam se corrompendo por causa dos prêmios desta vida. A Suprema Corte aqui é grande. Quantos advogados se formam em Harvard, em Yale, tantas faculdades, as melhores, mas apenas 9 podem chegar à Suprema, ao top. 9. Então não adianta estudar, fazer doutorado, pós-doutorado, fazer cursos de extensão, ter a parede abarrotada de diplomas, porque não cabe tantas pessoas nas posições mais elevadas. Nem sempre poder-se-ia preparar todo mundo, mas nem sempre todos os preparados chegarão lá. Quantas pessoas melhores do que nós, quantas pessoas com uma capacidade intelectual, com uma capacidade financeira maior do que a nossa, nunca pisaram nos Estados Unidos, nem o farão. Por quê? Porque nem sempre as coisas são como nós pensamos. Mas Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus tem o seu padrão e a sua medida diferente da nossa. E é isso que equilibra o mundo, porque se todas as coisas fossem de acordo com a nossa medida, irmãos, aí sim a coisa estava desequilibrada. Porque nós temos os nossos gostos, nós temos as nossas preferências, nós temos os nossos quês a mais ou a menos. Nós gostamos de uma coisa, mas para alguns nós não gostamos mais daquela coisa. Então haveria um desequilíbrio. Deus é equilibrado, Deus é constante, o Senhor é correto. Por isso que Ele não permite que todos cheguem ao mesmo posto, porque não cabe, não existe vaga para todo mundo. Um outro ponto, por que nem sempre as pessoas mais capazes alcançam altas posições? Porque, irmãos, quando os mais capazes estão lá, digamos que eles fossem para Brasília, ficassem isolados só em Brasília, ou eles fossem para Casa Branca, os mais capazes estão lá no Pentágono, os mais capazes estão aqui trabalhando na NASA, os mais capazes estão ali. Nós criaríamos e formaríamos ilhas de excelência inalcançáveis. De lá sairiam medidas, de lá sairiam situações que nós só ficaríamos sabendo, mas nós não teríamos participação.
Mas saiba você que no nosso meio, Deus não permitiu que muitos de nós chegássemos lá, porque Ele quer usar a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso melhor no nosso meio. Nós estamos cercados de gente capaz, nós estamos cercados de gente com tremenda capacitação de Deus, que é para abençoar a situação, momento, lugar e o meio em que nós vivemos. Não se sinta o mais pequeno. Não pense que no meio do povo de Deus existem pessoas incapazes, as pessoas mais fracas, as pessoas com menos talento. Percebam os nossos cultos como são cultos dignos de nota. Se você fosse pagar, se você fosse dar uma nota, você diria, não, esse deve ter saído da melhor faculdade de música. Não, o Mazinho deve ter aprendido o cântico mais do que o Pavarotti. Excelente. Olha, a ministração, a oralidade, a maneira como os irmãos falam e abençoam a minha vida. Que preço há isso? Que preço há para isso? Vem de Deus que capacita. Necessariamente não há um homem que tenha de ser chamado de o mais excelente, o mais douto, o mais inteligente, apenas nas cortes, apenas nos hospitais, apenas nos lugares que nós achamos e consideramos como lugares de excelência. Irmãos, aqui no nosso meio existe gente muito capacitada, mas sabe por que você não chegou lá? Porque Deus te queria aqui no nosso meio para nos abençoar. Em São Paulo, na Avenida Paulista, isso até virou folclórico, eu nem sei mais se tem depois de tantos anos aqui, mas havia um boteco, não era um boteco, uma lanchonete ou alguma coisa assim do tipo, que chamava O Engenheiro que Virou Suco. Ele se graduou em engenharia, e os irmãos sabem que todo brasileiro gostaria de ser médico, gostaria de ser advogado, né? Porque são as áreas que dão destaque. O doutor engenheiro, gostar de matemática longe, medicina, direito, são algumas das áreas que as pessoas gostam. E no Brasil havia um boom de engenheiros, e há necessidade ainda de muitos engenheiros. Os países que mais se desenvolvem são os que têm um índice de engenharia altíssimo, porque engenheiro, ou o pessoalzinho metido a besta, que gosta de matemática e física, que nós estamos por aqui, mas eles conseguem ver tudo de maneira matemática, de maneira exata, de maneira sem sentimento. Então, tecnicamente, os países desenvolvidos precisam de engenheiros, precisam de pessoas que saibam lidar com esse tipo de situação, independente de sentimento. Então é engenheiro em mecatrônica, engenheiro civil, engenheiro. E lá no Brasil, então, nessa época, se formou um engenheiro na USP. Mas ele não conseguiu emprego. E o emprego inicial de engenheiro já é alto, já é bom, já é um bom dinheiro. Ele ficou tão frustrado de ficar entregando currículos, de ter as portas fechadas e de não conseguir o emprego que ele queria. E quando conseguia, não era a remuneração que ele achava que merecia, que ele resolveu desistir, colocou o seu diploma embaixo do braço, aposentou e abriu uma casa de sanduíches na Avenida Paulista. Abriu uma casa de sucos naturais. E pensa que ele não ficou milionário com isso? Ficou. Abençoou muita gente porque virou piada lá, mas todo mundo ia lá naquela casa para o engenheiro que virou suco. Ele mesmo fez piada da situação dele, mas ele tinha para si de que, olha, eu não vou me frustrar. Eu sou quem sou, mas eu vou para frente. Muitas vezes aqueles que não chegam lá se frustram, se decepcionam, mas aqueles que estão em Deus não se frustram, não se decepcionam, porque sabe que o Senhor é quem tem uma história diferente para as nossas vidas. Também talvez nessa manhã o Senhor possa fazer na sua vida dessa frustração de sonho, de não ter estudado, de não ter se graduado e achar que você não é ninguém, e achar que você está por baixo, que você é o menor. Nessa manhã Deus pode te provar e mostrar que sim, Ele é na sua vida, Ele é Deus poderoso para fazer com que você seja plenamente satisfeito em todas as coisas. Não há necessidade de você ser rico, não há necessidade de você ser veloz, não há necessidade de você ser o melhor lutador de luta livre. Há necessidade sim de você ter um Deus que garanta na sua vida a paz, a esperança, a alegria, a satisfação de vida, porque ainda nessas coisas, na riqueza, na força, na pressa, na abastança, se Deus não estiver, é tolice. Foi assim que Eclesiastes resumiu a vida. De tudo que se tem, de tudo que se faz, que diferença há entre o homem e o animal? Num dos momentos, o autor fala, nenhuma, todos morrem, todos são esquecidos. Mas aquele que anda com Deus, aquele que está no Senhor, tem um diferencial na sua vida por toda a vida.
Não há frustração. Você se irrita, como disse a irmã Marilyn, é natural. Você se descabela, você corre, você perde a paciência, que é vermelho, roxo, verde. Você é humano. Mas dali a pouco o Espírito Santo te faz voltar a ficar centrado. Então você cai em você mesmo novamente e fala: Senhor, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a glória sempre. Porque isso me lembra um texto que eu já disse alguns dias atrás para alguns irmãos, que em João fala de um homem que estava 38 anos sofrendo, mas ele nem sabia quem o havia curado. Jesus fala, dá todo um discurso para ele: mas é porque você está aqui há 38 anos, vem alguém por antes de mim e sabe, Senhor, então não sou curado, estou aqui, talvez eu passe mais tempo, blá, 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 blá. E Jesus falou: o que você precisa? Senhor, eu preciso de cura. Então Jesus fala: pega a tua cama e anda. Ele pega a cama, vai andando e de repente no meio do caminho alguém para ele lá e há uma multidão, sempre vai haver uma multidão para questionar o que Deus faz na sua vida, para dizer que é o contrário. E eles falam para aquele homem: você sabe que hoje é sábado, que você não pode levar a sua cama. Por que você está levando a sua cama? Ele disse: olha, eu não sei qual é o dia, eu não sei bem qual é a lei, embora eu tenha aprendido, mas aquele que me curou disse: pega a tua cama e vai, e eu estou curado. Isso é importante. Isso me lembra o hino do Kleber Lucas, Mazinho, que diz: eu entendo Miriam com seu tamborim, quando Deus nos dá vitória é assim, não dá para explicar, por isso eu canto, danço e louvo. Quando Deus faz é diferente, mas sem fugir muito do contexto. Então esse homem vai andando e ele perdeu Jesus de vista, mas ele foi à sinagoga agradecer ao Senhor. Ele foi dar testemunho lá de que alguma coisa Deus havia feito na vida dele sobrenatural. Diferente de muitos que quando recebem uma bênção do Senhor não vão para a sinagoga, não vão adorar o Senhor, vão festejar lá fora. Esse homem podia ter, depois de 38 anos, ido para a praia. Quer saber? Agora eu vou conhecer a praia, vou conhecer a Disney, agora eu vou viajar o mundo. Não. A primeira coisa que a Bíblia diz que ele fez foi dar testemunho no templo acerca da cura que ele havia recebido. E lá no templo, enquanto interrogavam ele: mas eu não andava, eu não sabia mais o que fazer da minha vida há 38 anos. Mas espera ali, foi ele que me curou. E ele apontou para Jesus na sinagoga, e os homens olharam para ele e Jesus, foi. Continuou andando e sumiu. Mas o que eu quero dizer com isso? Irmãos, nem sempre os que estão em posição elevada vão te enxergar, vão te observar, vão te dar valor. Mas aquele que está acima das posições, aquele que está acima das nuvens, ele te valoriza, porque a Bíblia diz que ele se encurva. Ele não manda perguntar sobre a sua vida, ele não manda um aviãozinho para você escrever a sua necessidade. Ele se encurva para ver como você está. A Bíblia fala que ele tem o seu nome na palma das suas mãos. Ele não te conhece por apelido, ele não te conhece por ouvir dizer dos outros, ele te conhece individualmente, pessoalmente, único, porque ele é um Deus excepcional que está acima daqueles que se julgam acima. Nem sempre os mais capazes estarão nos lugares de capacidade. Por quê? Por quê? Eu pus conselho na frente, porque muitas vezes falta perseverança. Quantos aqui Deus capacitou para um determinado plano, e de repente a pessoa pega e fala: quer saber? Eu vou parar porque eu vou ser crente. Como se ser crente, como se ser cristão, como se nós fôssemos cristãos fosse pouca coisa. E ser cristão é fim de linha. Ser cristão é barranco para você se encostar. Irmão, continue lutando, continue se esforçando, continue perseverando. Moisés foi quem foi porque Deus o capacitou, porque Deus o chamou, Deus o colocou entre os excelentes. Depois ele saiu do meio dos excelentes, não teve mais que voltar entre os excelentes, porque Deus o colocou num outro caminho de excelência. Saiba que você está sendo preparado, que você é uma pessoa capacitada, mas se você desistir no meio do caminho, se você parar no meio do caminho, você vai se arrastar. Você só vai ser feliz o dia que você entender para que Deus te fez, para que Deus te criou, qual é o chamado de Deus na sua vida, qual é a intenção que você tem para com Deus. Você quer sentar, não fazer absolutamente nada para o reino de Deus. Você quer sentar, não quer servir ao próximo, você não quer servir as pessoas. Faça isso e você vai se frustrar, vai se sentir o mais triste, o mais incompetente, o mais diminuído dos homens e vai querer culpar a Deus. Agora, se você
não desistir e falar: Senhor, onde eu estiver, que eu seja bênção. Senhor, as oportunidades que me vierem à mão, seja para aprendizado, seja, Senhor, para aperfeiçoamento, seja, Senhor, para contribuir com alguma coisa, me usa. Quantas pessoas estão parando por falta de perseverança? Estamos numa terra que dá oportunidades, certo? Muitas oportunidades, mas quantos de nós que aproveitamos essa oportunidade? Mas Deus não me fez para estar lá. Quem disse? Quando Daniel, no capítulo 1, e todo um grupo de gente preparada foi levado para a Babilônia, porque o fim do reino de Judá foi ser sitiado, foi ser subjugado, foi ser castigado pelo povo de Babilônia, do norte pela Síria. Mas o povo da Babilônia levou os mais inteligentes, os mais capazes, para prepará-los, para usá-los lá no palácio. E você pensa que foram todos? Não, mas a Bíblia fala de 4 que houve em destaque: Daniel e mais 3 amigos, porque eles já começaram num propósito correto, colocados entre os excelentes, perseveraram em continuar servindo ao Senhor. A perseverança deles foi: nós não nos contaminaremos com os manjares, com o banquete do rei. Sabe por que muitas vezes os mais capacitados não chegam lá? Porque se contaminam no meio do caminho e Deus não pode contar com eles para os propósitos para os quais ele já tinha em mente no coração e põe na mente e no seu coração. Mas por que a minha empresa não dá certo? Por que eu não vou para frente? Porque Deus sabe que quando você está na sua empresa, com os seus negócios, quando você está sozinho, Deus sabe das maracutaias, das tramóias, dos pontos errados que você comete achando que precisa ser igual aos outros, das vendas, das trocas, das balanças enganosas, dos roubos, da má vontade, da palavra torpe. Deus conhece essas coisas, porque então você é capacitado, porque você então não chega lá, porque Deus sabe que você se corrompeu, que corromperá mais no meio do caminho. Então Deus pega e faz: basta, aos meus olhos eu olho e falo: mas é tão competente, já podia estar lá no meio dos gigantes da Coca-Cola, da IBM, a empresa dele podia. Mas Deus fala: não, porque não será para a minha glória. Na nossa vida, irmãos, tudo, se você não entende, se você não vê, se você não pensa, mas saiba, tudo que nós fazemos nessa vida tem que ser para a glória dele. Nós somos vaso, nós somos canal, mas tudo é emprestado. E eu termino só dizendo aqui, não tem por que prosseguir mais. A rainha Esther, que o pastor fala agora nas sextas-feiras, ele tem falado, citou Esther, mas há um versículo no capítulo 4, versículo 15. Esther, abre lá comigo, rapidão. Esdras, Neemias, Esther, Jó. Vê lá. E nem eu estou achando minha... Esther, capítulo 4, versículo 15. Quando os judeus tramaram matar, quando Amã, um homem, tramou matar o povo de Deus no meio de uma nação que ele poderia. Ele recebeu um benefício do rei. Agora ele era poderoso. Ele recebeu do rei autoridade para pedir e para fazer algumas coisas. E a Bíblia fala que então ele aproveitou aquele momento e tramou contra um povo que ele não gostava, contra pessoas que ele não gostava. Ele disse: vou matar. O rei me deu autoridade. Não deu? Deu. Autoridade cega. Ele deu um cheque em branco para Amã acabar com os judeus. E o rei não sabia o que estava no coração nem na mente de Amã. Mas Amã estava entre os mais capacitados, estava na corte, estava entre os nobres, estava entre os príncipes. Amã, guarde esse nome, depois lê em casa e vem na sexta para ter ouvido um pouco mais afinado sobre. Então a Bíblia fala que esse homem tramou, conseguiu do rei favores e ia exterminar o povo. Mandou cartas para o povo. Quando o povo de Deus soube que eles eram alvo, que eles seriam alvos de uma chacina, então eles choraram. E aí um tio primo se lembrou, mas lá no meio dos nobres, lá no meio dos mais altos, lá no meio dos mais elevados, há uma nossa que está lá, que pode interceder por nós. Chamam Esther, e quando falam com Esther, ela fala: o rei já não me chama há 30 dias, tanta gente tão ocupado com tantas coisas, e a lei dos medo-persas é que se eu aparecer na presença do rei, sem estar na agenda do dia, ele me põe para fora e arranca meu pescoço. Se ele não poupou a esposa Vasti, que vai ser de mim, embora seja esposa? Não vou, não posso. Aí então o tio manda um recado para ela, versículo 15:
Pastor, na sua tradução, a minha é facinha, mas eu gosto mais dessa dificilzinha. 4:15, lá no final, mas pode ler o versículo todo, por favor. Então disse Ester e tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém. E o... 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. 4:15? 4:15. É. Perdão. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém. Não, mas não é isso não. Está aqui no capítulo 4, eu anotei errado. Mas a palavra do tio para Ester é: vai saber se não foi para isso que Deus te colocou como rainha. Vai entender. Não pense que foi pelos seus méritos. Mãe Marelim, por favor. Quem sabe? Quem sabe? Então o nosso nem sempre as pessoas mais capacitadas chegarão ao topo. Não há cargo, não há posição para todas. Porque Deus sabe com quem Ele pode contar. Irmãos, muitas vezes nós somos levados a situações chave, nós somos levados a situações X. Não é pelo nosso dinheiro, não é pela nossa fluência, não é pela nossa capacidade, é porque Deus tem lá uma situação que vai usar a sua e a minha vida. Nós estamos trabalhando no meio de americanos, é porque Deus sabe qual a razão. Ah, mas vocês são os melhores, vocês arranham inglês, ou vocês falam espanhol, ou blá, 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 blá. Deus sabe que Ele ainda pode contar com muitas situações estratégicas, e nós somos e seremos usados por Deus para alguma situação, seja no meio de americanos para dizer: mas seu doutor, lá no Brasil há uma situação, o senhor podia mandar alguns médicos, ou dona tal, a senhora podia me ajudar com alguns recursos e me ajudar a levar até lá para que uma situação fosse determinada e fosse realizada. Irmãos, nós estamos sendo colocados em posições e em situações chaves, porque Deus tem bênçãos na vida de muita gente e não só na nossa. Mas o nosso egoísmo, a nossa cegueira muitas vezes nos faz pensar só no plano comum, no plano individual. Porque se 75% das nossas orações não fossem ocupadas com os nossos problemas, mas com os problemas dos outros, Deus nos colocaria em destaque nas posições chaves para que a glória seja dele. Nem sempre os mais capazes alcançarão os altos cargos, porque há uma deficiência no coração, há uma deficiência na mente, mas o povo de Deus precisa se sacudir, o povo de Deus precisa ter no coração e nessa mesma mente que há espaço para que Deus trabalhe. A nossa mente, o nosso coração não podem ser campo de batalha apenas para pecados, para vícios, para maldades, para destruição. A nossa mente, o nosso coração tem que se tornar um campo fértil para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida, porque basta um homem para que histórias sejam mudadas, basta uma mulher para que a vida de muitos generais sejam transformados, basta a vida de um ancião para que muitas guerras sejam evitadas, basta a vida de um jovem para que a glória do Senhor no meio da fornalha seja vista por muitos. Há necessidade de que a glória de Deus esteja na minha e na sua vida. Você está num posto elevado, você é chamado de embaixador. Embaixador. Você não é office boy, você não é porteiro, você é embaixador das coisas, dos assuntos celestiais, para trazer aos cargos altos, aos homens poderosos, que há um Deus que rege esta terra, que não tem
no seu coração e na sua mente capricho de te fazer, você vai, você não vai, você pode, você não pode. Ele, na sua balança de equilíbrio, nos dá a entender, através deste livro e desses textos, que a nossa vida não será quitada em tudo 100% agora. Existe um acerto de contas a ser feito, mas depois da morte não será quitado 100% da nossa vida nessa vida. Por isso se prepare e prepare aqueles que estão ao nosso derredor, à nossa volta, para que a glória seja dele. Vamos orar?